Polícia prende em Campinas homem suspeito de fazer parte de quadrilha especializada em desmanche de veículos. 4 locais diferentes em um matagal eram usados para guardar as peças. Pesquisa mostra que 3 em cada 4 jovens entre 16 e 24 anos já foram assediadas ou agredidas pelo próprio parceiro. E lojas do centro de Campinas vão ficar abertas até mais tarde das compras de fim de ano. O horário estendido é comemorado por consumidores e comerciantes. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A audácia dos bandidos não tem fim. Veja só esse caso. Criminosos montaram um desmanche irregular de veículos em um matagal no bairro Vila Nova, em Campinas. E quando não cabia mais carro em um local, eles utilizavam outra área verde para guardar as peças. Um homem foi preso. Em um primeiro momento, o espaço parece um cemitério de veículos abandonados. Mas, na verdade, o local funcionava como um desmanche. Foram quase 2 meses de trabalho da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, até que os policiais conseguiram descobrir o destino de alguns carros roubados e furtados em cidades da região. Para você ter uma ideia, faz praticamente uma semana que tem equipes em campo para identificar essa área. Esse é um dos 4 locais investigados pela polícia. Uma característica dessa quadrilha é a utilização de diversos espaços para o desmanche. Quando um ficava repleto de carcaças de veículos, os bandidos partiam para outro, também no meio do mato. Os locais escolhidos ficavam no limite entre as cidades de Campinas e Indaiatuba. As propriedades que abrigavam os desmanches foram desapropriadas por causa das obras de ampliação do aeroporto de Viracopos. Um prato cheio para os bandidos. Além de ser mais fácil, mais barato também, dificulta muito a localização e a identificação dessas quadrilhas. Em pouco mais de um mês, 40 carros foram levados para a região dos desmanches. Os policiais encontraram 10 veículos inteiros, que foram devolvidos para as vítimas. Outros 30 estavam desmontados. As peças eram rapidamente selecionadas e o que não interessava ficava para trás, como objetos das vítimas, partes das estruturas dos carros e componentes que poderiam ser identificados por causa da numeração. O transporte do material que seria vendido era feito por esses 2 carros, que tiveram os chassis adulterados. Um homem foi preso, outros 2 criminosos conseguiram fugir. Robson de Souza dos Santos, de 29 anos, disse que era a primeira vez que ia ao local e que receberia R$50 para carregar a Kombi com as peças. A polícia tenta agora identificar outros integrantes da quadrilha. E uma cena impressionante hoje à tarde na Avenida Jorge Tibiriçá, em Campinas. Um carro foi prensado contra um poste por um caminhão durante um acidente de trânsito. O casal que estava dentro do veículo teve apenas ferimentos leves. O veículo ficou prensado contra um poste na Avenida Jorge Tibiriçá, no Jardim dos Oliveiras, em Campinas. O casal que estava no carro teve apenas ferimentos leves. O jovem que dirigia o veículo ficou com o supercílio cortado e reclamou de dores no quadril. Por isso, foi encaminhado para o pronto-socorro do Campo Grande. O motorista do caminhão disse que não viu o carro e só parou quando ouviu o barulho da batida. Já o casal contou para os policiais que o caminhão tinha batido 2 vezes e, na última, prensou o carro contra o poste. Uma das rodas dianteiras do caminhão chegou a ficar em cima do porta-malas. Testemunhas relataram que o casal tinha acabado de sair de um varejão que fica na esquina de onde o acidente aconteceu. A avenida ficou interditada para que os homens dos bombeiros trabalhassem no atendimento dos envolvidos e na retirada dos veículos. Logo depois, o trânsito foi liberado. O caso foi registrado como um acidente de trânsito e deve ser investigado pelo 5º Distrito Policial. Um bandido morreu hoje de manhã em Campinas durante a troca de tiros com a polícia. Ele e os parceiros estavam sendo perseguidos pela PM depois de terem roubado um carro.
Os assaltantes roubaram o carro durante a madrugada e fugiram em direção ao bairro Princesa do Oeste, próximo ao aterro sanitário Delta A. Eles passaram em alta velocidade e despertaram a atenção da PM. Na fuga, os criminosos perderam o controle do veículo e bateram o carro. 2 saíram correndo pela mata e um outro enfrentou os policiais. Houve troca de tiros. O homem foi atingido por 4 tiros e morreu no local. Segundo a polícia, a vítima que teve o carro roubado reconheceu o bandido como um dos autores do crime. A polícia procura ainda os outros 2 homens que também participaram do assalto. Criminosos invadiram a sede da Ciretran em Campinas, na Avenida das Amoreiras, nesta madrugada. Foram levados 4 computadores, 15 monitores, 2 impressoras e uma máquina fotográfica. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, os equipamentos furtados foram substituídos. Os funcionários e os usuários do sistema de serviços do departamento não puderam entrar no local por volta das 8 da manhã. Mas até o início da tarde, o atendimento já tinha voltado ao normal. A polícia investiga o crime e não divulgou informações sobre os suspeitos. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade histórias de casais que terminaram com um final trágico. São vidas interrompidas, muitas vezes por causa de ciúmes. Pois uma pesquisa realizada em todo o país sobre violência contra a mulher mostrou um dado que preocupa. 3 em cada 4 jovens entre 16 e 24 anos já foram assediadas ou agredidas pelo próprio parceiro. Conviver com um parceiro nem sempre é tarefa fácil. Em muitos casos, há problemas no dia a dia e ciúmes que caminham para um desfecho mais violento. Existe uma definição do que é violência, né? E dentro dessa definição tem o conceito de intencionalidade de dano, seja ele físico, psíquico, mas é uma agressão de alguma forma que tem o desejo, a intenção de causar dano. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular sobre a violência contra a mulher revelou dados preocupantes. 3 em cada 4 jovens já foram assediadas ou agredidas por parceiros. 66% dos homens entrevistados assumiram já ter praticado algum tipo de agressão. Ainda segundo o levantamento, este número tem relação com as experiências vividas principalmente na família. Isso porque aquela criança que presenciou brigas dentro de casa provavelmente vai repetir esses atos na fase jovem ou adulta. A situação fica ainda mais grave quando a violência que começa com um empurrão apenas evolui para algo mais sério. E aos poucos pode chegar à agressão física e até a morte. Nos últimos 4 meses, nossas equipes de reportagem mostraram histórias de casais que terminaram de maneira trágica. No mês de agosto, chegou ao fim o mistério do desaparecimento da jovem Ana Clara Lopes da Silva, de 22 anos. O corpo dela foi enterrado enrolado em um plástico. O autor do crime é o namorado da jovem, que